Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Como você sabe, começamos aí o nosso dose diária da lição da Escola Sabatina. Estamos nesse trimestre falando sobre Deuteronômio, estamos na última lição falando sobre Moisés, seu erro, sua falha, seu pecado, sua morte, e hoje, quarta-feira, a ressurreição de Moisés. Depois de entendermos ali os últimos passos da vida de Moisés, desde a sua transgressão, até mesmo a sua morte, como o pastor Mateus explicou ontem. Hoje vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Moisés. Pastor Mateus, como o senhor explicou muito bem esses últimos dias, a falha de Moisés, a sua postura em querer colocar-se no lugar de Deus, a sua desobediência a Deus, claro, isso não justifica, mas diante de um contexto de muita reclamação do povo, de revolta do povo, ele acaba perdendo a cabeça, mas isso não justifica, óbvio, e por perder a cabeça, ele perde a terra prometida, ele apenas vê a terra prometida, mas ele não toma posse, morre. E aqui diz o texto, e foi o texto base, né, da lição dessa semana, Judas, verso 9, onde mostra a cena de Jesus e Satanás, Miguel e Satanás, lutando pelo corpo de Moisés. Deve ter sido incrível essa cena, né? Deve ter sido fora de sério. Em todos os aspectos possíveis. Dois seres, especialmente Cristo, né? Não tanto por Satanás, mas especialmente Cristo, se colocando numa batalha pelo corpo de Moisés. E a pergunta que eu faço é: por quê, pastor? Por que haver a necessidade de ressuscitar Moisés? Moisés ele vem prefigurar algo que nós vamos comentar um pouco melhor amanhã, que é a ressurreição. Até o momento, ninguém havia sido ressuscitado até aquele momento. Nós temos outras ressurreições posteriores, como, por exemplo, Elias ressuscitando o filho da viúva de Sarepta, Eliseu ressuscitando o filho da Sulamita, os ossos de Eliseu ressuscitando o homem no momento que o povo está fugindo e joga no túmulo de Eliseu e os ossos ressuscitam. Depois nós temos aí ressurreições mais focadas no Novo Testamento, como, por exemplo, a ressurreição que Jesus faz do filho da viúva de Naim. Nós temos a ressurreição de Lázaro, nós temos a ressurreição da filha de Jairo, entre outras ressurreições que são descritas aí no Novo Testamento. Mas a questão é que Moisés foi o primeiro que ressuscitou. Nesse momento, quando o próprio Cristo, pelo que nós temos aqui nas traduções hebraicas, dá a entender que Deus tira a vida de Moisés porque ele estava saudável, então ele não morre naturalmente. É Deus que encerra a vida de Moisés, tira o fôlego dele, e ele vai ressuscitá-lo. Nesse momento, Satanás intervém. Até aquele momento, uma pessoa havia sido levada para o céu, que foi Enoque, que havia sido levado por caminhar e andar com Deus. Moisés é o segundo que Deus pretende levar. E Satanás não aceita. Mas como assim? Ainda não é a hora. Ele é meu, ele pecou, ele é um pecador, ele me pertence. E Jesus, em sua sabedoria, como diz Judas, como eu já citei no começo, isso é uma citação de um livro que não é canônico, onde a única palavra que Jesus fala para o mal é: o Senhor te repreenda. É estranho Jesus falar isso, né? O Senhor te repreenda, mas lá em Zacarias, Satanás ele tenta acusar o sacerdote Josué, que está com as vestes impuras, e o próprio Deus diz: o Senhor te repreenda. Isso nos mostra com o mal não tem diálogo, com o mal não tem conversa, com o mal é apenas assim diz o Senhor. Está escrito, como nós estudamos na outra semana: o Senhor te repreenda. Não existe tempo para conversar com o mal, não existe chance, não existe oportunidade para que o mal seja dado palco, dado audiência para o mal. Imagino eu agora, apenas especulação, porque não sabemos, mas Moisés ressuscitando, vendo Jesus em glória. E agora Jesus fala: Moisés, vamos embora? Vamos para cima? Você não vai entrar na terra prometida, mas eu tenho algo muito melhor para você. Eu tenho uma terra que manda leite e mel, a Canaã celestial, o lugar onde todos almejam ir, e que você está indo na frente. Talvez ele tenha conhecido Enoque, falado: Enoque, eu ouvi sua história e olha você aqui.
Eu escrevi sobre você e agora eu estou podendo te conhecer pessoalmente. E depois eles se encontram com Elias, que é mais um que sobe, para se encontrar e já ser os primeiros que estão usufruindo das bênçãos de ser fiel a Jesus. Por isso eu falei ontem, vou repetir hoje, vale a pena ser fiel. Moisés, ele perdeu a terra prometida, mas ganhou a Canaã celestial. E eu pergunto para você, o que é melhor? Ganhar uma terra aqui nesse planeta, que talvez ele fosse viver mais alguns anos e morrer, ou então ir e morar na Canaã celestial? Ser ressuscitado já em glória, em poder, e receber a coroa que está preparada para mim e para você. Receber as vestes que está preparadas para mim e para você. Receber a mansão que está preparada para mim e para você. O trono de autoridade que foi perdido por causa do pecado, que está preparado para mim e para você. Moisés percebeu isso e viveu isso, está vivo na prática. Ele está vendo. Talvez nesse momento Moisés esteja vendo nós falarmos dele. Moisés recebeu recompensa, não a Canaã terrestre, mas algo muito maior, muito superior. A cidade onde Deus é o arquiteto e o construtor. A cidade santa, a Nova Jerusalém, onde não há morte, nem pranto, nem dor. Para lá irão aqueles que querem ir, aqueles que querem estar lá. Diferente do povo de Israel, que é um povo teimoso, lá não vamos ter ninguém para teimar mais que Moisés. Lá não vamos ter ninguém para fazer Moisés perder a paciência. Lá nós teremos apenas vida e vida eterna, vida em abundância. E é isso que Deus está preparando para mim e para você. E a pergunta que eu tenho é final de ano, hoje é dia 22 de dezembro, penúltima semana do ano. Falta alguns dias para o ano acabar. E você tem aceitado o convite que Deus te faz? Você tem reconhecido a oportunidade que Deus te dá de viver nesse lugar santo? Viver nesse lugar separado? Nesse lugar perfeito? Moisés perdeu a terra, o planeta Terra, mas ganhou algo muito maior e superior. O que Deus tem preparado para os seus filhos, nem mente, nem imaginou, nem olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que Deus está preparando para nós. Então aceite, receba o que Deus tem preparado para você. E esse é o meu apelo para você hoje. Amém. Então, confie em Deus, continue confiando nos planos dele para a sua vida. Acredite que com certeza os planos dele são melhores e muito maiores para você, para a gente, né? Um grande abraço, fique com Deus. Te esperamos aqui amanhã para continuar estudando a lição da Escola Sabatina, a Bíblia Sagrada. Até lá.